Existe um instante exato na vida de qualquer tecnologia em que ela para de ser uma ferramenta e vira um funcionário. A enxada é ferramenta, você que cava. O trator é ferramenta também, só que mais forte, você que dirige. Mas no dia em que alguém senta na cabine, aperta um botão e o trator ara a fazenda inteira sozinho enquanto o cara vai tomar um café e tirar um cochilo, aí mudou de categoria. Não é uma ferramenta melhor, é um trabalhador. E sem palco gigante, sem keynote, sem aquele anúncio que trava a internet, a indústria de IA cruzou exatamente essa linha. Pararam de te vender o chatbot que responde, começaram a te vender uma coisa que age. E se você só bateu o olho nos lançamentos, jurou que não rolou nada demais. Olha de novo comigo, porque a real jogada aqui não é a IA ficar mais esperta, é quem vai segurar a coleira do funcionário. Guarda essa palavra, coleira. Ela volta no fim e quando voltar você entende o tamanho da disputa. Já deixa o like e se inscreve, que essa eu vou ter que destrinchar com calma. Primeiro, entende o que mudou de verdade, porque é sutil. Até pouco tempo atrás, o jogo da IA era pergunta e resposta. Você abre o chat, pergunta, ela responde, fim. Cada interação começava e morria em você. O modelo era um gênio que só falava quando provocado e dormia no resto do tempo. Aí a OpenAI compra uma empresa chamada Ona, que era a antiga Gitpod. Guarda esse nome também. E para que serve a Ona? Pro agente deles, o Codex, continuar trabalhando mesmo com o seu laptop fechado. O anúncio oficial fala com todas as letras em execução segura na nuvem para tarefas longas. Tradução de quem tá por dentro, eles resolveram o problema de fechar a tampa do notebook. Antes, se você mandava a IA numa tarefa demorada e baixava a tela, morria junto. Não mais, ela fica lá no servidor, batendo o serviço enquanto você dorme. Para nesse detalhe comigo porque ele é pequeno e é tudo. Uma ferramenta só funciona enquanto você tá com a mão nela. Um funcionário funciona quando você não tá olhando. Você não ganhou uma ferramenta melhor. Você contratou alguém e nem percebeu a carta de admissão. E não é só a OpenAI, esse é o pulo do gato. Olha a Amazon na mesma leva com um troço chamado Agent Core. Não é demo, é catálogo. A gente que diagnostica a máquina quebrada do fazendeiro no meio da roça. A gente que abre o sinistro do seguro sozinho a partir de uma foto. A gente que faz a triagem do incidente às 3 da manhã quando o time inteiro tá dormindo. A AWS não tá vendendo chat, tá vendendo o plantonista que não reclama, não dorme e não pede hora extra. O Musk na xAI abriu um shopping de plugins pro Grok operar banco de dados, fazer deploy e caçar bug direto do terminal. E se você tá achando que isso é coisa de startup brincando, segura essa. O BBVA, um banco de verdade desses centenários, botou esse tipo de IA na mão de 100 mil funcionários. 100 mil. Isso não é piloto, não é fase de testes com 10 voluntários. É um exército do tamanho de uma cidade média, já dentro do banco, trabalhando. E a OpenAI ainda mostrou o Codex solto no mundo real, para ninguém achar que é teoria. Engenheiro do Nextdoor caçando bug impossível. A Notion resolvendo especificação inteira num tiro só. E, esse é meu favorito, um astrofísico usando o Codex para simular buraco negro para testar a relatividade do Einstein. Buraco negro, velho! O estagiário que trazia o café virou o estagiário que ajuda a física a entender o universo. E quer o sinal mais limpo de que o jogo virou? Até o placar mudou. O ranking que tá pegando nem se chama mais qual modelo responde melhor. Chama Agent Arena e mede quem é melhor agindo numa tarefa longa, do começo ao fim, sozinho. Quando o juiz troca a prova, é porque o campeonato já é outro. Repara no quadro inteiro. Todo mundo, na mesma janela de dias, parou de polir o gênio da lâmpada e começou a construir o escritório onde esses gênios vão bater ponto. E quando todo mundo constrói a mesma coisa na mesma leva, não é moda, é corrida. Então vamos direto pro que interessa. Por que essa correria toda? Tudo ao mesmo tempo. Porque mudou o que vale dinheiro. E quem não enxergou isso, ainda tá brigando pelo prêmio errado. Pensa comigo, quando a IA era pergunta e resposta, o que valia era ter o cérebro mais inteligente. Ponto. Modelo maior ganhava. Mas no instante em que a IA vira funcionário, o cérebro deixa de ser o prêmio. O prêmio vira o escritório, a plataforma onde o agente roda, guarda a memória, ganha permissão e executa. E é
é aí que mora o dinheiro de verdade. Porque escutou bem? A memória. O segredo sujo dessa corrida é que a coleira de verdade não é o modelo, é a memória. O agente vai aprendendo o seu jeito, os seus dados, os seus atalhos, e essa memória fica guardada na plataforma. Sabe quando você troca de emprego e não leva a memória do antigo funcionário com você? Pois é, você também não vai conseguir exportar o cérebro do seu agente. Ele aprende você. E quem é dono do escritório é dono do que ele aprendeu. É a velha jogada das ferrovias. E eu adoro essa porque tem 150 anos e não envelhece. No século XIX, a fortuna não foi para quem fabricou o trem mais bonito, foi para quem era dono dos trilhos, porque o dono do trem corre uma vez. O dono do trilho cobra pedágio de todo mundo que quer passar, todo dia, para sempre. E essa ONA que a OpenAI comprou nasceu como Gitpod, uma empresinha que ninguém da sua família jamais ouviu falar. De um dia para o outro vale uma aquisição da maior empresa de IA do mundo. Por quê? Não é pela tecnologia bonita, é pela peça, o trecho de trilho que faltava pro Codex parar de dormir. Você compra uma Gitpod do mesmo jeito que o Barão comprava a fazenda no caminho dos trilhos. Não pela fazenda, para ninguém mais botar trilho ali. E a OpenAI ainda pôs o Codex para rodar dentro do compromisso de nuvem que as empresas já têm com a Oracle. Lê de novo, plugaram o agente no encanamento que a firma já paga. Não é só ser dono do trilho, é enfiar o seu trilho dentro da estação lotada do vizinho. E aqui é a parte que prova que isso é guerra de trilho e não papo meu. Em questão de meses, todo mundo do dinheiro soltou um protocolo de pagamento pra agente. A Visa, o PayPal, o Google, a Coinbase, cada um construindo o trilho por onde o dinheiro do teu agente vai passar. E tem o detalhe mais revelador de todos. Essas empresas que se odeiam, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Anthropic, sentaram juntas e fundaram uma fundação só para padronizar esse trilho. O protocolo aberto que saiu disso já tem quase 100 milhões de downloads por mês. Por que os inimigos cooperam? Porque trem só anda se o trilho tiver a mesma bitola dos dois lados. Então eles combinam a bitola juntos, na mesa, sorrindo. E aí cada um sai correndo para ser dono da estação onde o trem para. Concordam na régua, brigam no pedágio. É por isso que a corrida tá feroz e caladíssima ao mesmo tempo. Ninguém faz keynote para dizer comprei a cabine de pedágio. Você só faz e reza para que quando o mercado acordar, o trilho já seja seu. Beleza. Aí a parte que todos os anúncios pintaram como sonho e que eu preciso que você encare na real. Porque tem uma fronteira que essas empresas cruzaram quase de fininho. A Coinbase lançou uma coisa chamada Coinbase for Agents. Agente de IA, ChatGPT, Claude, esses, plugado direto na sua conta, para fazer trade, mexer no portfólio e executar pagamento, sozinho, sob, abre aspas, guardrails que você define. E eu vou morrer nessa frase. Guardrails que você define. 5 palavras que fazem o trabalho de um departamento jurídico inteiro, porque jogam a responsabilidade toda no seu colo. A IA vai mexer no seu dinheiro, e se der ruim, a culpa foi da sua configuração. E isso tem nome, é história velha, é o aprendiz de feiticeiro. O Mickey no Fantasia rouba o chapéu do mestre, encanta a vassoura para carregar água, vai dormir satisfeito e acorda com o castelo inundado porque deu a ordem, mas não sabia o comando para mandar parar. Não sou eu dramatizando. Uma consultoria séria já avisa os bancos para se prepararem para uma enxurrada de disputa. O caso clássico sendo o agente que comprou sozinho uma torradeira de $900 que ninguém pediu. É o aprendiz de feiticeiro, só que com o seu cartão de crédito. E olha o detalhe que fecha o loop. Lembra que ele trabalha de laptop fechado? Pois é, ele também gasta de laptop fechado. Você foi deitar com um ajudante e pode acordar com uma fatura. Mas o golpe de misericórdia é a conta que ninguém faz. E essa é de número, do jeito que eu gosto. Esses agentes acertam, digamos, 85% das vezes em cada passo. 85, parece ótimo, né? Só que tarefa de agente não tem um passo, tem 8, 10, 20 encadeados. E a matemática é cruel. Faz comigo. 85% de acerto em cada um de 8 passos seguidos dá 27% de chance de acertar a tarefa inteira. 27. Você confiaria o seu salário num funcionário que entrega o serviço certo uma vez a cada 4? Pois é exatamente esse funcionário que estão te empurrando com a chave da sua conta na mão. E quer saber por que não explodiu ainda? Porque a economia dos agentes que estão te vendendo quase não existe. Os analistas que olham os números de perto avisam. A esmagadora maioria das transações de agente é, na imensa maioria, tráfego de teste. Empresa pagando os próprios serviços de um bolso para o outro só para provar que o encanamento
funciona. É uma economia colaborando com ela mesma no espelho e chamando isso de revolução. E a própria AWS entregou o jogo. No mesmo fôlego em que vendeu o agente trabalhador, lançou junto o tal Agent Eval Kit, um kit para você avaliar se o agente não vai surtar. Pensa nisso, ninguém vende o detector de mentira no mesmo combo da pessoa em quem você devia confiar de olho fechado. O kit é a confissão de que a vassoura ainda inunda o castelo. E é por isso que eu rio quando vejo a manchete da promessa: produtividade de 10 vezes. 10 vezes. A gente lê 10x e segue rolando o feed como quem passa por placa de posto, né? Para. No panfleto, 10 vezes mais rápido. Na régua real, 27% de acerto numa tarefa de 8 passos. As duas coisas no mesmo produto, no mesmo anúncio. O 10x é o outdoor, o 27% é a estrada. Minha leitura sem cima do muro nenhum. Se a pergunta é: o agente que trabalha sozinho é a maior mudança desse mercado? 9,5 de 10 é a virada da década e quem tá dormindo nela vai acordar terceirizado. Mas se a pergunta é: a parte que importa é a esperteza do agente? 0 de 10. A parte que importa é a coleira. Falei que ela voltava. E lembra qual é a coleira de verdade? É a memória. É tudo que o agente aprendeu de você e que mora na plataforma deles. O agente mais brilhante do mundo, sem coleira, é um aprendiz de feiticeiro com a sua senha. E com coleira, ele vale exatamente o quanto você confia em quem segura a outra ponta e em quem guarda a memória do que você faz. Não é o cérebro, é a coleira e quem é dono dela. E é exatamente isso que eu quero saber de você. E eu quero briga nos comentários. Quando chegar a hora de entregar a chave da sua conta, você confia mais numa OpenAI, dona do trilho, do pedágio e da memória do que você faz? Ou numa IA aberta que você roda no seu canto, sem dono, e que se inundar o castelo, a culpa é só sua mesmo? Um dos dois vai virar padrão, e os dois me assustam por motivos opostos. Cai aí embaixo e me fala. Esse eu leio todos. E se essa foi a forma mais clara que você viu de entender a corrida dos agentes, o like e a inscrição são a melhor forma de retribuir. E é como você não perde a próxima jogada, que nesse mercado tem jogada nova toda semana. No papel, a IA virou sua funcionária. Na real, fica de olho em quem tá segurando a coleira. A gente se vê no próximo.